Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos dar sequência na correção do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental. É a semana número 2 que trouxe comunidade temática álgebra, conteúdos relacionados, função afim, par ordenado, plano cartesiano, construções de gráfico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita, deixa o seu like aí no vídeo e compartilhe com seus colegas. Questão número 1. Um estacionamento para carros oferece duas opções de preço para os seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. Então, opção A, você vai pagar R$ 4,00 fixos, mais R$ 2,00 por hora. Opção B, você vai pagar R$ 4,00 por hora. E pede para aproveitar essas promoções, né? Vamos dizer assim. Eu tenho aqui então o item A que diz o seguinte. Na opção A, a lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definida por... Bom, então na opção A, o que essa pessoa vai ter que pagar? Ela vai ter que pagar R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 por hora. Só que a quantidade de horas que essa pessoa vai ficar eu não sei. Então o exercício está pedindo para a gente usar um tempo X. Então ele paga R$ 2,00 por hora, ele paga R$ 2,00. Então temos que a opção A corresponde a R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 por hora. Mas eu não sei quantas horas esse carro vai ficar. Então eu vou colocar 2 vezes X, que é a mesma coisa que 2 vezes X mais 4. Então, o f de x aqui vai ser 2x mais 4. R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 a cada hora. Observe que essa lei de formação é uma função afim ou função polinomial de primeiro grau, sendo que o a, aquele cara que acompanha o x, vale 2 e o b, aquele termo sozinho, vale 4. Nesse caso, a função f é estritamente crescente. Por que crescente? Porque o a aqui é 2, ele é positivo. Então, se ele é positivo, a função ela é crescente. Pois o a é maior que zero. E o seu domínio é o conjunto dos números reais. Só que olha só, lá no nosso conteúdo fala que o domínio é os reais. Lá ele fala que a função f ela é definida dos reais nos reais. Ou seja, o x pode ser qualquer número real. Porém, para esse exercício, como o x aqui é um tempo, né, o tempo em horas, esse tempo em horas não pode ser negativo. Né? Não faz sentido, eu vou deixar o meu carro ali menos 3 horas. Isso não faz sentido. Então, o valor de x que eu vou utilizar, o meu domínio que eu vou utilizar, é os reais positivos mais o elemento zero. Tá? Isso aqui quer dizer que é os reais não negativos. Se não pode ser negativo, é todo número positivo mais o elemento zero. Então, x pode ser o zero e qualquer número positivo. Tá? Então, esse foi o item A. Vamos para o item B? Então, está aqui o item B. Na opção B, a lei de formação da função g, que relaciona o valor g de x em reais a ser pago pelo cliente, e o tempo x em horas, que o seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por g de x. Bom, então vamos colocar aqui, ó, opção B. O que acontece com a opção B? A opção B, a pessoa simplesmente paga R$ 4,00 por hora e ponto final. Tá? Não tem valor fixo. Quantas horas eu vou deixar meu carro? Não sei. Então, vou colocar 4x. Então, essa é a minha lei de formação. Tá? Então, g de x vai ser igual a 4x. Observe que essa lei de formação é uma função afim ou uma função de primeiro grau, sendo que o a, aquele cara que acompanha o x, vale 4, e o b, o termo sozinho, como não tem, vale 0. Nesse caso, a função g é estritamente crescente também. Por que crescente? Porque o a é 4, o a ele é maior que 0, e o seu conjunto, domínio, ou melhor, o seu domínio é o conjunto dos reais não negativos. Eu posso usar valores positivos mais o elemento 0. Além disso, a lei de formação da função g é uma função linear. Por que linear? Porque o b é igual a 0. Tá? Então, esse foi o nosso item B.
Dando sequência, nós temos aqui o item C, que diz o seguinte: complete a tabela a seguir, determinando os valores de y igual a f de x, no caso da opção A, os valores de y igual a g de x, no caso da opção B, e os respectivos pontos de coordenadas x e f de x, x e g de x, dos gráficos das funções f e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x, f de x, x, g de x encontrados e construa os gráficos das funções f e g. Bom, vamos lá. A opção A, não sei se vocês lembram, né? Ficou f de x igual a 2x mais 4. R$ fixos mais R$ por hora. Na opção B ficou simplesmente 4x, né? R$ por hora. Vamos lá, vamos calcular então. Se o x for zero, ou seja, não vou deixar o meu carro lá, né? Que não faria muito sentido. Se o x for zero, no lugar do x coloca 0, no lugar do x coloca 0, mais 4. Então eu tenho aqui 2 vezes 0, 0, 0 mais 4, 4. Então aqui eu tenho um par ordenado 0 e 4. Né? Se eu não deixar o meu carro lá dentro, eu vou ter que pagar R$4, né? Entrei nesse estacionamento e decidi que não vou ficar, mas eu já tinha pego o cartãozinho de estacionamento. Né? Se não tem carência, infelizmente eu vou ter que pagar. Entrei lá dentro, peguei o cartãozinho na máquina, na hora de sair o cartãozinho vai ter que estar pago. Vou ter que pagar R$4, mesmo o carro não ficando lá dentro, eu resolvi parar em outro lugar. Depois aqui eu tenho então y é igual, né, f de x, então o x é meio. Isso é igual a 2 vezes meio mais 4. 2 vezes meio dá 1. 1 mais 4 dá 5. Então tem aqui o par, se o x for meio, o y é 5. Depois, se o x for 1, eu tenho y igual a f de 1. Né? Tira o x, coloca 1. Tira o x, coloca 1. Mais 4. 2 vezes 1, 2. 2 mais 4, 6. Então tem, se o x for 1, né? Se eu ficar 1 hora, eu vou ter que pagar R$6. Aqui é a mesma coisa. F de 2, né? No lugar do x eu coloco 2, no lugar do x eu coloco 2. E tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então se eu ficar 2 horas, eu pago R$8. E se eu deixar lá por 3 horas, né? F de 3, 2 vezes 3, mais 4. Então, em 3 horas eu vou pagar 3 vezes 2, R$6. Mais 4 fixo, R$10. Então, em 3 horas eu pago R$10. Na opção B, né, eu só pago R$4 por hora. Então, se meu carro não ficar nenhum momento lá, coisa difícil de acontecer, né, seria um 4 vezes 0. Ou seja, eu vou pagar 0. Então, 0, 0, né? Estaria mais justo. Fui lá no shopping, peguei o cartãozinho na entrada. Se tem carência, eu não pago. Mas se tem carência, dependendo de como é cobrado, eu vou ter que pagar, né? Na opção A, mesmo não ficando lá, eu tenho que pagar R$4. Só entrei para deixar alguém lá dentro. E na opção B, eu não pago nada. E se o tempo for 0? Bom, se o tempo for meio, vai ficar G de meio, né? Se o x for meio, eu tenho 4 vezes meio. Então, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Então, em meia hora, eu pago R$2. Em 1 hora, se o x for 1, bom, se o x for 1, é 4 vezes 1, eu vou pagar R$4. Então, em 1 hora, eu pago R$4. Em 2 horas, se o g for 2, eu vou ter 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, eu vou ter o quê? Em 2 horas, eu pago R$8. E em 3 horas, né? Se eu ficar 3 horas sabendo que eu pago R$4 por hora, 4 vezes 3, eu vou ter que pagar R$12. Então, em 3 horas, eu acabo pagando R$12. Dando sequência na nossa questão, vamos construir o gráfico. Então, aqui do lado eu já coloquei a tabelinha. Vamos lá, vamos fazer o gráfico, então, da opção A. Então, na opção A, o 0 corresponde ao 4. Então, x0, eu tenho um y4, né? Eu teria que pagar R$4. Se ficar meia hora, eu tenho que pagar R$5. Não vou colocar o meia hora não, tá?
Vamos colocar 1 hora. Se for 1 hora, eu pago 6. Então, se for 1 hora, eu vou pagar R$6. Está aqui o meu segundo ponto. O outro ponto, se for 2 horas, eu pago 8. Então, 2 horas, eu pago 8. 3 horas, eu vou pagar 10. Então, esse aqui vai ser o gráfico da opção A. É só vir aqui e ligar os pontos, né? Deixa eu ajeitar aqui. E ligando os pontos, nós temos, então, esse gráfico aqui, né? Uma reta que eu poderia falar que ela é crescente, né? E continua aí aumentando. Vamos fazer o segundo gráfico. Vamos fazer aqui a opção B. Então, se for 0, né? Se o tempo for 0, eu pago 0. Então, tem esse ponto aqui. Depois, não vou fazer o meio não, vou fazer 1 hora. 1 hora eu pago 4. Então, em 1 hora, eu pago 4. Em 2 horas, eu pago 8. E em 3 horas, eu vou pagar 12. E nós podemos construir aqui, então, o gráfico da opção B, simplesmente ligando os pontos na cor vermelha, né? Que também é uma função estritamente crescente. Então, esses aí são os gráficos das opções A e B. Para finalizar o exercício, está faltando somente aqui a letra D. Então, a letra D diz o seguinte: analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Então, está aqui o gráfico que nós construímos. Primeiro item: se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? Bom, um período inferior a 2 horas. Vamos pegar 1 hora como referência? Olha só, 1 hora como referência. Aqui em 1 hora, ele vai pagar 6. Aqui em 1 hora, ele vai pagar 4. Então, é melhor a opção B. Vamos colocar aqui, opção B. Como que eu poderia olhar isso no gráfico, né? Eu venho aqui em 1 hora, eu tenho o ponto vermelho e tenho o ponto azul. Qual está abaixo? Abaixo está o ponto vermelho. E o ponto vermelho é exatamente a opção B. Se um cliente for utilizar estacionamento por um período superior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou B? Bom, período superior a 2 horas. Vamos pegar aqui, ó, 3 horas. Na opção A, ele paga 10 conto. Na opção B, com 3 horas, ele vai pagar 12. Então, nesse caso, a opção A ela é mais vantajosa. Vamos colocar aqui, opção A. E olhando no gráfico, com 3 horas, tem aqui ó, a bolinha azul e a bolinha vermelha. A que está abaixo é a mais vantajosa, que é o gráfico azul, ou seja, é a opção A. Se um cliente for utilizar estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou B? Aqui, na realidade, eu posso colocar, tanto faz, né? Se ele for ficar exatamente por 2 horas, né, com 2 horas, na opção A, ele paga 8. Na opção B, com 2 horas, ele também paga 8. E no gráfico, está aqui 2 horas, a bolinha azul e vermelha estão no mesmo lugar. Então, nesse caso, é indiferente a opção A ou a opção B. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e, se possível, compartilhe esse vídeo. Valeu, um grande abraço.